Irmãos, irmãs, companheiros, colegas que militam conosco nessa casa. É para nós um motivo de enorme alegria estarmos juntos, mais uma vez, na noite de hoje. Nós que raramente nos encontramos, porque militamos nas terças e sextas-feiras. Nas terças em nosso estudo, às sextas na nossa fluidoterapia. Percebemos um sopro de renovação em nossa casa, que agora tem atividades até mesmo aos sábados. Todas as noites, praticamente, à exceção do domingo, a nossa casa passa a ter atividades, o que saudamos com enorme alegria. O momento é importante para o ano litúrgico. A bem da verdade, é o período mais importante, mais ainda que o Natal. O período de Páscoa corresponde na liturgia católica a um instante sucessivo à Quaresma. Logo após a quarta-feira de cinzas, contam-se 40 dias, para que se tenha aquela que chamamos Semana Santa. Os dias no Ocidente são contados sem o domingo. No Oriente, com o domingo, e raramente do ponto de vista da coincidência dos calendários entre a Igreja Oriental e Ocidental. A Oriental segue a tradição judia, a Ocidental, o calendário gregoriano. Assim, nós que somos espíritas, não assumimos a Páscoa como um elemento de comemoração, mas vemos nela, com todo respeito, elementos de simbologia extremamente importante. A Páscoa é de raiz judia. Essencialmente, os judeus comemoram a sua saída, a sua libertação do Egito. Durante 4 séculos, o povo judeu foi escravo do Egito. E durante 4 séculos houve uma troca. Senhores escravos estabelecem uma relação complexa, porque nós ficamos imaginando ingenuamente que há um dominador e um dominado. Mas depois de 4 séculos de correlação, essas relações se complexificam. As sociedades e gerações se interpenetram. Hábitos, costumes, tradições são incorporadas e absorvidas à maneira de fenômenos sincréticos. Assim, os egípcios dependiam visceralmente dos judeus. E os judeus aprenderam, sob pena de perder a tradição do Deus único, aprenderam o politeísmo, que é característico dos egípcios. Assim, naqueles tempos difíceis, surge a figura de Moisés. No ocaso dessa relação, quando um sistema de opressão já se faz mais forte, Moisés surge como libertador do povo hebreu. Ao separar os hebreus dos egípcios, a partir da sua liderança inspirada, Moisés tem uma tarefa muito difícil. Não é fácil libertar um povo emocional e espiritualmente. É mais fácil a libertação física, a libertação social, mas a libertação psicológica, emocional, essa é processual, longa e duradoura. Ele percebe então que aquele povo estava profundamente infantilizado na sua relação religiosa. Porque quando ele se afasta, após a epopeia da libertação, quando ele se afasta para o Monte Tabor, para que houvesse o primeiro fenômeno de pneumatografia direta, a escrita sobre a pedra, quando Deus grava as suas leis em pedra, quando ele retorna do Monte Tabor, encontra o seu povo erguendo um ídolo, era o bezerro de ouro. E não vamos ser levianos. Era difícil para aquele povo doar todo o dinheiro que tinha para se construir um ídolo. Era um momento de muita insegurança. Eles iriam se lançar no deserto, um ambiente onde nada estava garantido. Imagine a necessidade emocional de alguém que, diante de tamanha incerteza, abre mão dos únicos recursos que tem
para juntarem, fundirem aquele ouro e erguerem um ídolo. Não se tratava de outra coisa, senão o medo, um dos 4 gigantes da alma. Todos nós temos medo. E Kardec define como individualidade coletiva, no ano de 1857, quase 8 anos antes de Durkheim lançar as bases da sociologia. Ele define a individualidade coletiva. Os povos, assim como os indivíduos, têm características emocionais, têm características psicológicas e têm uma história kármica. De maneira idêntica, aquele povo especialíssimo surpreende a Moisés com a sua infantilidade e com seu medo. Eles erguiam um bezerro de ouro. E então Moisés percebeu que eles não estavam prontos. Houveram se libertado do cativeiro, mas não nos seus corações. Permaneciam escravos das velhas ideias politeístas. Assim, ele se lança ao deserto. Uma estratégia muito bem sucedida. Durante 40 anos, daí a quaresma, 1 ano para cada dia. Durante 40 anos, ele vaga no deserto, onde os povos politeístas não alcançam ao povo judeu. Então nasce uma nova classe, a classe dos escribas. E os escribas, para ganharem autoridade, passam a testemunhar em nome de Deus. As leis mosaicas passam a receber a chancela de Deus. É assim que depois dos 10 mandamentos, leis divinas, nós vamos encontrar leis eminentemente humanas, que regulavam o contexto social. Deus proíbe a carne de porco. O comércio da carne de porco era profundamente deletério para os hebreus. Não poderiam sobreviver porcos no deserto. Apenas cabras, apenas carneiros, cordeiros. Era impossível sustentar os porcos. Então, Deus, na pena dos escribas, condena a carne de porco para garantir a ordem social. De forma análoga, encontramos Deus condenando e orientando. Se tua mulher te desagrada, não a mate. Apenas arranque-lhe os dentes. Veja que caridoso. Apenas arranque-lhe os dentes. Não é necessário matar. E tem gente que ainda diz que bom mesmo era antigamente. Não tem noção do que está falando. Eram tribos semi-selvagens. Eram tribos recém-saídas do período neolítico. Ainda sequer e mal dominavam o bronze. Eram eles os judeus. Então Moisés tinha necessidade de lidar com um povo brutal, que não compreendia a sutileza das leis divinas. Deus sanciona: não matarás. É uma das leis, a terceira. As 2 primeiras são consagradas à identidade de Deus. Eu sou o vosso Deus, de Abraão, que vos libertou do Egito. E não terás diante de mim outros ídolos. Era a primeira. Era um Deus que tinha necessidade de ser reconhecido como Deus. De fato, era a necessidade do povo, porque a ideia de Deus único não existia. Existia apenas no povo judeu. Era uma chama muito titubeante. Então Deus se reafirma. Na segunda, não usarás o santo nome em vão. Era uma forma de preservar o nome de Deus. Até hoje, nas tradições mais ortodoxas, não se cita o nome de Deus. Há outras referências, mas jamais o nome. E na terceira, a sabedoria divina: não matarás. Observe que Deus não coloca um objeto. O objeto é por nossa conta. Ele diz: não matarás. Não tipifica o que não se deve matar. Se você pensa em alguém, está correto. Não matarás a moral alheia. Não matarás a reputação. Claro que nós não fazemos isso. Nunca. Mas aqui e ali, nós atentamos contra a esperança, a reputação e a dignidade. Então Deus não define um objeto, mas eram ideias muito vagas, muito imprecisas para aquele povo rude. Então eram necessárias leis brutais
Para que se celebrasse a Páscoa, então, Moisés manda que em cada tenda das 12 tribos de Judá fosse criado um cordeiro durante uma semana na celebração da Páscoa, que dizem alguns, na tradução da palavra, passagem, libertação. O cordeiro deveria ser criado com a família. Uma semana, aquele cordeiro deveria conviver com a família. Era um filhote. Então, naturalmente, as crianças o amavam. Se estabeleciam conexões. Se estabelecia uma relação íntima. Porque o cordeiro não podia sair da tenda. Então, tinha que ser alimentado, acordava, dormia, as necessidades de limpeza, tudo deveria ser provido pela família. Depois de uma semana, no sabá, a família deveria matar, imolar o cordeiro. E em seguida se alimentar da carne dele. Era uma experiência de dor. Era uma experiência de perda. Porque já havia uma conexão emocional, aquele animal cativante. Então o animal era imolado e devia servir de alimento. Era uma dureza. Mas ensinava às criaturas o valor do sacrifício e testemunhava a necessidade de perdas. Vamos retomar a questão adiante. Moisés espera por 40 anos, uma atitude sábia. A vida média de um homem no período não passava dos 50. A da mulher chegava aos 56. Eu não sei por que a senhora sempre vive mais do que a gente. É uma injustiça. Mesmo hoje, vocês vivem muito mais do que a gente. A gente se estressa à toa. Vocês não, é outro nível. Então vivem muito mais. Naquela época, a vida média era de 50 anos, 40 anos no deserto. Foi o suficiente para que toda uma nova geração crescesse, longe das influências dos politeístas. Deus, o nosso Jeová, a ideia que seria essencial para estarmos aqui hoje. Deus nasce nos desertos da Judéia e de Canaã. Moisés passou pelo menos 8 vezes pelo lugar que ele iria declarar depois como sendo a terra prometida. Então a terra prometida não era um espaço de terra, não era um lugar geográfico. A terra prometida era um estado de maturidade espiritual ou siqueira, um estado de libertação. Quando o indivíduo logra libertar-se dos seus atavismos, dos tempos de cativeiro, e chegar a um estado de consciência que permita reconhecer Deus como único e as suas manifestações como muitas. Quando Moisés declara: onde estamos é a terra prometida, fazia de fato com que, e havia referência à condição espiritual daquele povo, que finalmente logrou maturidade. Ele desencarna. O povo hebreu vive por cerca de 190 anos em liberdade. Estabelece-se um reinado muito próspero, até que caem novamente vítimas de um jugo da Babilônia. E por 200 anos são presos novamente na Babilônia. E é na Babilônia que se ensaia a ideia de um Messias. Havia entre eles um profeta muito ativo, chamado Isaías. Nos anos de maior tirania, Isaías preconiza que haveria de vir um Messias. E o Messias de Isaías é muito especial. Ele deveria vir de uma nuvem, com espada em punho, para decepar a cabeça de todos os inimigos de Israel. Um hábito não muito caridoso. Mas era essa a expectativa de um Messias voluptuoso, dominador, soberano, como aquela sociedade patriarcal. Era a necessidade do oprimido de oprimir, a psicologia explica. Era a necessidade de liberdade pela violência. Então o Messias correspondia a uma imagem violenta de alguém que viria dos céus para nos salvar dos nossos problemas. Graças a Deus hoje ninguém acredita nisso. Ninguém ora ao seu anjo da guarda para resolver os seus problemas. Graças a Deus.
Mas houve um tempo farisaico em que nós fazíamos isso. Queríamos que outro viesse de espada em punho para acabar com os nossos inimigos. Assim, durante 30 anos, o profeta Isaías plasma naquele povo a expectativa de um Messias. Ele vem, mas por situação muito diversa, porque os judeus logram a libertação de uma forma incrível. Um rei babilônico concede. Por problemas econômicos, achou melhor libertar todo um povo que crescia numericamente mais que os sumérios. Então, por medo e por ameaça, ele liberta aquele povo para que fosse voltar ao deserto, para cair novamente no jugo agora romano, onde nasce Jesus, o nosso Yeshua. Jesus era um judeu. Tudo o que sabemos dele é que durante 3 anos conviveu com criaturas muito especiais, também judeus, a maioria nascido num lugar chamado Galileia. A Galileia era um lugar enxovalhado. Se fosse modernamente, nós diríamos que a Galileia sofria vítima de bullying. Todos zombavam da Galileia. Como muitos de nós até hoje fazemos piada de português. E como os portugueses fazem piada de brasileiro. Aqueles do reino dos tetrarcas da Judéia zombavam da Galileia. Nada de bom podia vir da Galileia. Flávio Joséfio chega a citar em várias vezes piadas em relação aos galileus, que eram consideradas pessoas muito limitadas, sem nenhuma capacidade. Então é de lá que o Messias vem. E vem de forma surpreendente. Todos esperavam um tirano. E ele vem um libertador. Mas, com uma novidade, a sua espada era o amor, o perdão. A força era a força moral. E a única conquista que valia a pena era a conquista de si mesmo. O reino dos céus era, na verdade, o reino internalizado da nossa paz de consciência. Esse ser impressionante que nós estamos longe de conceber. Viveu durante 3 anos. E em um momento muito especial, foi definida a sua morte. Quando ele penetra nos templos onde haviam os sacrifícios. Havia em Jerusalém um templo cercado de 3 átrios. O primeiro átrio poderiam entrar qualquer um. Gentios, mulheres, crianças eram aceitos no templo. Porque era um templo onde se faziam as ofertas. Onde se trocavam as trombetas. No segundo átrio, apenas as pessoas de boa vida, que pudessem usar o branco, poderiam penetrar. E no terceiro átrio, apenas os iniciados, os sacerdotes, os doutores da lei. No período de Páscoa, as pessoas procuravam a Jerusalém para os processos de purificação. Era muito simples. Se você houvesse cometido uma mentira, qualquer que fosse, você poderia se libertar do pecado da mentira. Bastava comprar uma pomba branca. A pomba deveria ser imolada e com seu sangue o seu pecado estava perdoado. Se você traiu a esposa, graças a Deus não acontece mais. Mas se você traísse a esposa, se traísse o marido, você estaria morta. Mas se traísse a esposa, iria-se ao templo e se imolava um cordeiro. Era um pecado original. Degolava-se e o sangue cobria os seus pecados. Mesmo se matasse alguém, se matasse um companheiro, um amigo de jornada, se tivesse dinheiro suficiente, compraria um boi da Pérsia. Eram animais caríssimos. Esse animal era trazido, o sacerdote diria as palavras rituais na sua orelha, transferiria o nome daquele que foi assassinado para o animal, se degolaria o animal e o sangue cobriria os seus pecados. Mas só havia um problema com a lógica. Só poderia se livrar dos pecados quem tivesse dinheiro para comprar os animais. E os animais eram muito caros. Graças a Deus, essa tradição acabou. Porque se continuasse, não haveria um pombo voando no céu, um carneiro e um boi vivo no pasto. Não no nosso querido estado de Alagoas. Pouco provável.
Mateus narra que nos períodos de Páscoa, a quantidade de sangue era tão grande que chegava à altura da pata dos cavalos. Acreditava-se que o pecado podia ser perdoado a partir daquele ritual e lucrava-se muito. Então, naquele período, quando Jesus invade o templo e expulsa os que vendiam os animais do rito, se decidiu que Jesus de Nazaré tinha que morrer. Era uma necessidade, porque ele era uma grave ameaça ao status quo do local. Ele teria que morrer. E a partir dali, criaram-se várias situações narradas nos evangelhos, em que os fariseus e doutores da lei colocavam Jesus em situações para o expor as mais variadas. Em especial, quando o número de adeptos de Jesus se torna enorme. Ele é recebido no domingo de Ramos, foi o domingo passado, um domingo antes do domingo de Páscoa. Ele é recebido no domingo de Ramos, que era quando ele vai chegar de Jericó a Jerusalém. Ele é esperado por uma enorme multidão, porque já havia libertado a muitos de espíritos sofredores, cegos que voltavam a ver, leprosos que se reintegravam à sociedade, criaturas de má vida que se reconduziam à alegria da vida em sociedade. Então, ganhara tanta fama que a quantidade de seguidores de Jesus se contava aos milhares. E eles o esperavam no domingo, à porta de Jerusalém, com palmas, uma honra reservada apenas aos conquistadores. Somente Tito Livio seria recebido com palmas. Isso assusta o clérigo judeu da época. E Jesus estava fora de controle. Tinha milhares de seguidores. E então Jesus toma de um burrinho para que se cumprisse as profecias de Isaías, para que o povo reconhecesse. E o espírito de Joana de Ângeles também coloca uma faceta impressionante. Quando Jesus aceita o burrinho e manda pegá-lo a longa distância, vai com ele entrar em Jerusalém para que se cumpra a profecia. As pessoas jogam tapetes caríssimos, cobrem o solo, alguns com flores, outros com frutos, como era a tradição. As palmas, a histeria. Vamos entrar junto com os discípulos. Depois de 3 anos, tendo que aguentar piada de todo gênero, tendo de suportar todo tipo de pressão, questionamentos da família, dúvidas de toda sorte, era o reconhecimento público. Era o momento máximo. Jesus era reconhecido como o grande Messias. Imagine a euforia que tomou conta dos discípulos, que já não eram pessoas fáceis, devem ter se tornado insuportáveis. Se já se achavam, a partir de lá tiveram certeza. Então seguiram a Jesus, eufóricos. Nesse ponto, a morte de Jesus já era tramada, a boca miúda. Tinha de ser um processo rápido, em que não houvesse reflexão, de preferência que não seguisse os ritos da lei judia, porque se assim fosse, causaria escândalo. E Jesus já tinha muitos discípulos. Eles tramam. E um discípulo em especial se mostra profundamente decepcionado com Jesus. Judas. Judas Iscariote, há 2 tradições sobre ele. Uma que o vê como uma pessoa de moral frouxa. E a outra que o enxerga como alguém que tinha expectativas políticas em relação a Jesus. Graças a Deus, hoje no Brasil não se fala mais em política. Ainda bem que estamos vivendo tempos muito tranquilos dessa era. Mas no tempo de Jesus, a instabilidade política era a norma, não era a exceção. Tudo era muito instável. Então Judas tinha uma expectativa. A expectativa incendiou. Quando ele entra com Jesus, naquele domingo que seria reconhecido como domingo de Ramos, ele, acompanhando a Jesus, tem a certeza que estava diante do Messias e evoca no seu misticismo as afirmativas de Isaías sobre o Messias. Imagina Jesus conduzindo a massa à vitória.
E depois da conduta massa, Jesus iria impor o cetro de Israel sobre todas as nações. Essa era a projeção que ele tinha sobre Jesus. E Jesus o frustraria naquela semana, sistematicamente. Aliás, ele não espera muito. Logo depois que entra, a multidão era tão grande que Zaqueu, um cobrador de impostos, uma pessoa de má vida, seria o equivalente hoje a alguém pego na Operação Lava Jato. Estava pendurado numa árvore. E Jesus se convida para jantar na casa dele, imagine. O homem com o maior poder de Jerusalém naquele instante se convida para jantar na casa de alguém altamente não recomendável do ponto de vista moral. Com sérias reservas, Judas se escandaliza. E ao perceber que Jesus não insuflaria as massas, ele vai para aquilo que nós vamos conhecer como a Santa Ceia. Aquele momento tão especial, em que Jesus evoca a tradição judia e faz com que seus discípulos prestem atenção em suas palavras. Naquele instante, ele avisa: Pedro, tu me negarás 3 vezes. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro afirmava o amor a Jesus, e Jesus afirmava a fraqueza de Pedro. Mas não diz isso com tristeza, reafirma com amor: tu me negarás. Como a dizer, eu continuo te amando. E afirma a Judas, porque ele lia o pensamento: o que tu deves fazer, vais depressa. Aquele dentre vós que vai me trair, receberá o pão molhado, lembram? E entrega a Judas, que constrange-se, porque era o próprio Jesus que dizia: eu não farei o que tu queres. E Judas vê a Jesus como um traidor. Porque quando nós estamos apaixonados, somos passionais. Não enxergamos a realidade como ela é, mas como nós gostaríamos que fosse. E ele vê Jesus como traidor da causa. E sai imediatamente para entregá-lo pelas 30 moedas, que eram na verdade um ato de humilhação que o Sinédrio fazia com Judas. Jesus vai adiante e diz: se queres celebrar a minha memória, lembrai da ceia. Eis o meu sangue, eis o meu corpo. Lembrem-se da Páscoa. A analogia de Jesus era perfeita. Lembram-se do cordeiro? Aquele cordeiro que convivia durante uma semana com a família e depois deveria ser imolado. Jesus, na Santa Ceia, declarava ser ele o cordeiro que seria sacrificado naquela noite. E então, avisa aos discípulos: vocês passarão pela experiência mais dolorosa. Vocês se sentirão abandonados, tristes, sozinhos. E quando tiverem esse sentimento, reúnam-se e celebrem a Páscoa em meu nome. A passagem, a libertação espiritual. E então, ao celebrar, eu estarei entre vós. Eu estarei contigo. Jesus coloca-se como cordeiro. Era a necessidade de sacrifício. Naquela noite, ele seria preso e, contrariando toda a lei judaica, seria julgado antes que o sol nascesse, para que não desse tempo ao povo de articular-se. Seria julgado e entregue a Roma, porque Roma tinha como deter no pretório. Havia como deter a população. E no templo não havia como. Era impossível. Então, os doutores da lei se articulam rapidamente. Fazem um simulacro de julgamento e o levam à guarda romana, exigindo a sua morte. Jesus, cônscio do seu dever, coloca-se à disposição, não defende-se. Vai até a Pilatos e nega-se a definir a verdade. E em seguida a crucificação, que será celebrada na sexta-feira, a dita sexta-feira da paixão. Ele então é crucificado e ressuscita ao terceiro dia.
Nesse ponto, há um simbolismo profundo, porque Jesus, na ressurreição, é um ponto muito sutil para os cristãos que não aceitam a reencarnação. Nós vamos ter a ressurreição no dia do juízo final, e não, para alguns, e não a reencarnação. Então Jesus vai ressuscitar de dentre os mortos. E aparece a quem? As mulheres. Porque Jesus era um feminista. Primeiro as mulheres. Elas, diferente dos homens, estiveram ao lado dele todo o tempo. Mesmo no pretório, na prisão romana, durante a crucificação, no processo de sepultamento, as mulheres cuidaram de Jesus todo o tempo, enquanto os homens fugiam. Graças a Deus isso mudou muito. Nós homens não somos mais covardes como éramos, não é verdade, pessoal? Nós hoje temos uma tolerância à dor muito maior do que a mulher. Mas naquele tempo era assim. Então, quando Jesus aparece a Maria de Madalena e aquelas outras duas senhoras, surpreende a todos, é a ressurreição. E ele aparece em corpo astral. Ela o deseja abraçar, como já o fez antes. Aquela mulher excepcional. É no momento crítico do cristianismo, na ressurreição, que Jesus surge primeiro a uma mulher de má vida, a uma convertida. Veja que maravilha. As mulheres não tinham valor na sociedade judia, nenhum. O fato de surgir a uma mulher tem um profundo valor simbólico, profundíssimo. Ela o tenta abraçar, e ele recusa o abraço, diz, não me toques, porque somente mais tarde irei à casa de meu pai. Como que anunciar na tradição católica, com a qual nesse ponto podemos anuir. Jesus do terceiro dia visita os infernos, entre aspas, porque só o inferno do ponto de vista psicológico. Jesus visita o inferno para resgatar Judas. Vai resgatar Judas nas regiões umbralinas e retorna com seu perispírito impregnado de tantas energias que esse abraçado poderia fulminá-la. Então adverte, não me toques, depois que for à casa de meu pai, voltarei ao meu estado normal e você vai poder me abraçar. Agora não, não me toques. Muitos dentre nós temem ir para o umbral. Eu posso garantir aos senhores, não tenham medo. Quem tem que ir para o umbral já está nele. Não tenha medo. Porque o umbral não é um lugar geográfico. É um estado de consciência. Então quem tem medo, pode perder. Quem tem de ir já está. Pode ficar tranquilo. E daqui para desencarnar vai dar bastante tempo. A figura de Jesus surge a ela e naturalmente os discípulos não acreditaram nela. Quando ela os encontra todos escondidos, porque temiam a Roma, que vasculhava a todos em busca dos seguidores de Jesus que subiram com o corpo dele. Quando ela vai dar a notícia, é negada. E Jesus precisa aparecer em corpo, não só aos discípulos, mas em toda a Galileia. Ele conversa com 2 transeuntes na estrada de Emaús. Surge em Carnafaum para mais de 500 pessoas. Come peixe, janta, conversa, para que desse o testemunho da ressurreição, que seria fundamental para a fé cristã posterior. Assim, Jesus ressignifica a Páscoa. Agora a Páscoa, além da libertação do ponto de vista emocional, corresponde à libertação do maior medo que todos nós temos, que se chama morte. A doutrina espírita utiliza do simbolismo da Páscoa para nos fazer um convite. Nessa Páscoa, que pode corresponder a uma passagem, mas é antes de tudo um processo de libertação. Ouça-se. Quem são os tiranos que ele mantém cativo?
Quais são as forças que algemam o seu voo? Quais são as características do seu ego que lhe impedem de ser feliz? Quem lhe tiraniza? Quem lhe oprime? Quem são os senhores que lhe chicoteiam com ansiedade, inquietude, intranquilidade? Quantas vezes estamos presos, ansiosos e nem conseguimos dormir? Temos dificuldade de sono, dificuldades de ansiedade, as mais variáveis, porque somos livres de algemas físicas, mas muitos de nós nos impomos um cativeiro cruel, nos impomos tiranos. E antes que você pense em alguém, porque nós somos seres muito singulares, quando a gente está ouvindo alguma coisa e quer fugir, a gente imagina logo algo do tipo: ah, que palestra boa, fulano devia estar aqui. Quem devia estar aqui era Cicrano, Cicrana que precisa ouvir isso. Mas veja que curioso, quem está aqui é você, não é triste. Não é Cicrano, não é Beltrano, é você mesmo. Porque nós aprendemos sempre para os outros, nunca para nós mesmos. Então fica o convite. Antes que você pense que o tirano é outra pessoa, não é. Nós entronizamos o nosso tirano. Antes que você diga: fulano tem um poder sobre mim que eu não sei explicar. A fonte desse poder é a sua permissão. Está dentro de você. Então a doutrina espírita lhe faz um convite. Conheça-se. Pesquise. Aproveite o período de Páscoa. O período de passagem. Aproveite essa encarnação que Deus lhe deu. Analise quem são os tiranos da sua vida. Quem são as pessoas que você entronizou. Quem o seu ego marca em você. Quais são as características da sua personalidade que você não gosta? O que você gostaria de mudar em você? Se você responde: eu não quero mudar nada, porque eu sou perfeito. Não se preocupe, Deus vai lhe dar a graça de desencarnar. E quanto mais cedo, melhor. Porque você está desperdiçando uma oportunidade muito importante. É natural. Mas se há algum traço, alguma característica em você que você não gosta, alguma coisa que lhe prende, lhe tolhe, que você luta e não consegue vencer, é o seu tirano. É o seu adversário. Então nessa Páscoa, planeje. Estabeleça uma meta. O que é que eu quero mudar em mim? Não seja muito ambicioso. Vá devagar. Se você diz, por exemplo: eu não quero mais ser egoísta, é um trabalho para várias encarnações. Tenha calma. Vá devagarinho. Porque o sucesso depende do plano ser execuível. Que nos propõe o Livro dos Espíritos? Kardec pergunta: por favor, nos ensina um método para nos tornarmos uma pessoa melhor mais rapidamente. E os Espíritos respondem. Um sábio da antiguidade já falou disse: conhece-te a ti mesmo. E Kardec, desaforado como era, responde num adendo. A pergunta, se não me engano, é 909, ou 919, melhor dizendo. Responde numa linha A. Conhecemos essa máxima. Como a dizer, isso não é resposta. Nós queremos um método. Como é que eu posso me conhecer melhor? E então responde Santo Agostinho, o autor do livro As Confissões, homem mais apropriado e impossível. Santo Agostinho esclarece: fazei como fazia eu enquanto estava encarnado na terra. À noite, antes de dormir, lembrava o meu dia. Veja a sabedoria. Lembre só o dia. Porque se você for lembrar de todos os erros da sua vida, você não dorme. E se for levar a sério, pode até ser que desencarne. Então é melhor evitar. Pense nos erros do dia. Como manda a receita. Não é essa a ideia. Pense nos erros do dia. Se eu tiver alguma coisa para alguém a quem fiz mal, na manhã seguinte, não deixe acumular.
Na manhã seguinte voltei com a pessoa. Vou lhe pedir desculpas e vou desfazer o mal que fiz. Esse é o processo. Prescrutemos a nossa consciência. O que nos tiraniza? Quem são os tiranos da nossa vida? Peçamos ajuda a Deus, que nunca nos faltará, jamais. Peçamos a Ele força, coragem para enfrentar a nós mesmos, porque não é nada fácil olhar no espelho e dizer: eu sou invejoso, eu sou rancoroso. Com honestidade é muito difícil, porque eu conheço gente que até hoje diz: eu lhe perdoei, eu só não quero nunca mais lhe olhar na minha cara. Mas perdoar eu já perdoei, já esqueci. Eu só não quero mais trabalhar com você, porque não dá certo, mas perdão já dei. É muito difícil ter a coragem moral de analisar a nós mesmos, porque nós fomos feitos para detectar problemas e defeitos nos outros, não em nós. Jesus, a métrica psicológica perfeita, nos ensina: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o conhecimento de nós mesmos, é o conhecimento da nossa história. Quem somos? De onde viemos? Para onde queremos ir? É a percepção nossa na nossa realidade, nem mais, nem menos. Não tente mudar o mundo se você não é capaz de mudar a si mesmo. Vamos dar um passo de cada vez. Descreva o problema que mais lhe aflige. Estabeleça uma meta. Trabalhe por ele. E não tenha dúvida, dia chegará em que você vai ser livre. Vai olhar para trás com toda a dignidade e vai dizer: meu Deus, como eu pude viver naquele cativeiro. Assim, lembre-se, o seu defeito é o cordeiro que você vai sacrificar. Porque você convive com defeito há tanto tempo que já até criou estima. Já tem até uma relação com ele. É uma coisa tão fundamental na sua vida que você precisa daquilo. Até diz: eu sou assim mesmo. Eu sou desse jeito. Alguns chegam ao cúmulo do processo, do complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, assim, e eu vou morrer assim. E o Espiritismo diz que não é bem assim. Sacrifique o seu cordeiro. Deixe que ele vá. Alimente-se dele. No sentido figurado de compreender o problema que você tem. Superá-lo, metabolizá-lo, introjetá-lo. Fazer com que o problema vire força. Fazer com que o problema vire alimento para que você possa seguir adiante na vida, cumprindo a promessa de Jesus naquela ceia inesquecível: vim para que tenham vida e vou-lo darei em abundância. Uma boa noite, meus irmãos. Que Deus nos ajude.